Chegando aqui na parte final do nosso módulo aqui sobre prestação de contas, claro que a gente não esgotou o assunto, a gente vai permanecer aqui à disposição de todos vocês, inclusive nas redes, e a Fundação tem vários cursos de capacitação que eu recomendo a todos vocês. Mas chegando agora, nós vamos entrar numa parte delicada. Nós falamos da arrecadação, como entra, quando entra, nós falamos um pouquinho de como faz as despesas, e nós vamos continuar agora sobre as despesas. Tem algumas despesas que elas são obrigatórias de aparecer na sua prestação de contas, ainda que você receba em doação de terceiros, como é o caso do contador e como é o caso dos advogados. Ou seja, você candidato que não tiver contador e advogado não vai ter suas contas julgadas como não prestadas. Elas são despesas obrigatórias, tá? Você tem que ter, ainda que de forma estimável, você tem que ter o registro de advogado e contador na sua prestação de contas. Os advogados e contadores, eles não podem fazer doação para as campanhas. Você tem impedimentos ali para isso. Então você pode fazer agora com as novidades da legislação, da lei que mudou e tudo mais, você pode fazer uma contratação na sua pessoa física antes do momento de eleição diretamente com os advogados e contadores. Um terceiro pode fazer a contratação e doar isso para sua campanha, e ceder, que nem doação eleitoral é considerado. O partido pode contratar e deixar à disposição o serviço para vocês, candidatos. Mas vocês vão ter que ter um advogado e um contador registrado na sua prestação de contas. Sob pena, ou seja, pode ser que se você não tiver isso, vai acontecer o seguinte, você vai ter suas contas julgadas como não prestadas. E aí esse é o pior cenário que você pode ter. Vou explicar para vocês logo logo. Então a gente falou, tem as despesas obrigatórias. Então vamos lá, recapitulando, eu já sei como eu posso arrecadar, já sei com que eu posso gastar, já sei como fazer esse gasto e os documentos que eu preciso, que são as notas fiscais, cupom fiscal, e tem que ter as descrições mais completo possível as notas fiscais, tá, gente? Essas notas fiscais, elas também ficam disponíveis no site do TSE, nesse Divulga-Can de Contas, e elas são circularizadas, ou seja, esses fornecedores, todo mundo que trabalha prestando serviço para a campanha, são convidados a informar a Justiça Eleitoral as notas fiscais, os serviços e os materiais que estão sendo feitos para as campanhas. Tudo que bater com o CNPJ de campanha vai parar depois, em algum momento, no site da Justiça Eleitoral e é fiscalizado lá depois da campanha. Coisas que acontecem demais nas suas contas eleitorais, nas suas não, porque vocês não vão fazer isso, mas nas contas de outros candidatos, em outros momentos, em outros lugares. O candidato vai, ele começa a eleição, fica animado, mas aí começa a não ter o recurso, começa a não ter ali o retorno das pessoas, começa a ficar desanimado com a prestação de contas, fica desanimado com a campanha. Ele larga a mão. Ele fala, o partido falou que vai fazer lá, então deixa. Só que a grande maioria dos documentos, a assinatura, a procuração de vocês, depende exclusivamente de vocês. E o interesse maior é de vocês. Por exemplo, se você realizar mais gastos, você fez um monte de gastos, não conseguiu pagar, vai ficar uma dívida de campanha atrelada ao seu CPF. Você vai ter que pagar isso, responder isso no seu CPF. Em algum momento você vai ser chamado e isso vai te causar grandes problemas. Ah, mas eu não vou apresentar nada, não vou apresentar extrato, eu quero que se dane, fiquei desanimado e vou embora. Você vai ter suas contas julgadas como não prestadas e provavelmente, se recebeu recursos ali, você vai ter que fazer devolução de valores ali que você recebeu durante a campanha para o erário, para o Tesouro Nacional ou para o próprio partido. Então, gente, olha, desanimei, vai até o fim. Tome cuidado com isso. É uma quantidade absurda de gente que fica inelegível porque não apresentou as contas. Ou ficou com uma multa muito grande e não consegue pagar, fica sem quitação eleitoral. E aí não pode ser candidato num próximo momento, ou às vezes não pode conseguir o passaporte, pode não conseguir empréstimo em banco público, algum cargo público, até faculdades públicas, alguns pedem a quitação eleitoral, entendeu, gente? Então é muito importante para que isso que você está fazendo, de se candidatar, de ir para uma campanha, não prejudique a sua vida civil depois, a sua vida comum do antes e depois. Claro que a gente faz votos aqui, torce para que todo mundo seja eleito, mas a gente sabe que nem todo mundo vai poder ser eleito, que pelo menos não tenha problema, saia melhor do que entrou, no mínimo, tá certo? Então vamos lá. Eu falei para vocês como gasta, como arrecada, quais os problemas, eu vou falar para vocês as consequências. Como eu disse, a gente tem 4 possibilidades numa prestação de contas, quando vocês forem julgados. Que você faz lá, fez a campanha, você vai apresentar via sistema, terminou a campanha, terminou a eleição no dia 6 de novembro, depois você tem até o final do mês para apresentar as contas via sistema, com toda a documentação necessária. Você tem que apresentar, se você não apresentar, você vai ser intimado para apresentar, se você não apresentar, você vai ter sua conta julgada como não prestada. Julgou como não prestada, acabou o processo, você já está sem quitação eleitoral, mas eu apresentei logo na sequência, tudo bem. Mas você vai ficar 4 anos sem ter a quitação eleitoral, 4 anos sem ter passaporte, sem poder concorrer a outra eleição, tá certo?
E aí você só vai ter liberado isso depois que você apresentar suas contas, só para regularização, mas você vai ficar durante 4 anos inelegível, tá certo? Na verdade, sem a condição de elegibilidade, mas você não vai poder se candidatar, você não vai poder assumir cargo, uma série de problemas que você vai ter aí, inclusive com o passaporte, tá certo? As contas elas podem ser julgadas desaprovadas. Se minha conta for desaprovada, significa que eu vou perder meu mandato? Não. Mas vai levar uma fiscalização maior em cima das suas contas, a população está extremamente rígida, fiscalizando muito vocês candidatos, até porque tem muito dinheiro público envolvido. Então, se você tiver suas contas desaprovadas, esse processo, o Ministério Público vai olhar com lupa, que dali pode resultar uma outra ação, eles podem entrar com uma outra ação, e aí sim, pedindo seu mandato, pedindo devolução de valores, falando que teve crime eleitoral. Então, claro que é um resultado que ninguém quer, a desaprovação de contas. Você pode ter as contas aprovadas com ressalvas, aí já está ficando bom. Você fez a conta bonitinho, apresentou, mas teve lá um pontinho que você esqueceu. Ah, não enviei um relatório, esqueci um relatório de 72 horas, eu esqueci de fazer alguma informação na prestação de contas parcial, que é feita durante a campanha. A prestação de contas parcial ela é feita no meio da eleição, com tudo que você gastou e arrecadou, tá? Não confundir com aquele relatório de 72 horas. A prestação parcial vai tudo, tanto que você pagou, como você contratou e que você recebeu, tá? E aí, se de repente você não deixou de lançar alguma informação na parcial, mas lançou na final, pode ser uma ressalva. Então esse é o resultado, aprovação com ressalvas, e a aprovação que é o que todo mundo quer, que eu tenho certeza que é o que vocês vão fazer. E aí, por fim, a aprovação que é foi tudo certo, tudo bem, consegui apresentar, foram aceitas as justificativas. Vale lembrar que às vezes se ficou um ponto ou outro de valores, você pode ser obrigado a devolver. Então fique em cima disso, não desanime, mesmo que você não tenha sucesso na eleição, fique esperto com a prestação de contas, que ela pode acarretar vários problemas para você. E o responsável pela sua prestação de contas, acima de partido, acima de contador, é você, candidato. Então fica de olho nisso, que é o seu CPF que está na reta. Para terminar, para vocês, eu sou obrigado a falar. Eu falei de forma bem rápida, bem leve, para a gente bater um papo sobre prestação de contas, mas é um assunto muito extenso, muito denso. E eu convido vocês a se especializarem nisso. Vejam as resoluções sobre o assunto, sobre a prestação de contas, que vão ser expedidas aí pelo Tribunal Superior Eleitoral. Vejam os outros cursos aqui da Fundação, que vocês têm uma vantagem muito grande sobre os demais, que os cursos da Fundação aqui do Podemos são feitos de forma muito técnica, com grandes profissionais, que eu admiro muito, eu mesmo consumo muitos cursos aqui da Fundação, e fiquem espertos com as alterações legislativas. No mais, eu fico à disposição, meu nome é Ricardo Stella, e foi um prazer para agradecer mais uma vez, então, à Fundação Podemos por possibilitar esse nosso bate-papo aqui. Permaneça à disposição de todos e desejo a vocês muito sucesso nessa eleição de 2024.